nas UPAs, nos postos de saúde, Senhor. Que a unção do Teu Espírito, que despedaça todo o jugo, seja derramado sobre a vida delas, meu Pai. Que elas sejam alcançadas pela Tua graça, recebendo saúde, cura, vigor, no espírito, na alma, no corpo delas. Nós, como corpo de Cristo, nós declaramos sobre elas saúde, meu Pai, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Abençoamos também todos os processos cirúrgicos que serão realizados durante essa semana. Que todos eles sejam bem-sucedidos para o louvor da Tua glória, Senhor. E abençoa, Pai, todos os profissionais de saúde da cidade. Concede a eles capacitação, vigor, alegria, Senhor, ânimo, Senhor, no espírito, na alma, no físico deles, que eles continuem sendo instrumento de graça, de cura, de restauração na vida das pessoas. No nome de Jesus. Amém, pastor Flávio. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. A Helena, levanta a mão, Helena, vai estar lá no final vendendo umas empadas, é isso, né? Que o recurso vai ser revertido para o Ministério de Teatro, tá? Então, compre que você vai estar abençoando o Ministério de Teatro. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem vindo aqui nessa noite. Sei que Deus vai falar com cada um de nós e eu quero que você se sinta o mais à vontade possível, com seu coração completamente desarmado, aberto, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir em Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, na realidade do 1 até o 23, Daniel 6, do 1 ao 23. Daniel 6, do 1 ao 23. Às vezes nós ficamos pensando, né, como é que nós podemos prosperar, como é que nós podemos ser diferentes, como é que nós podemos viver a vida abundante que Cristo prometeu para nós lá na cruz do Calvário, em qualquer circunstância das nossas vidas. Acho que todos nós queremos isso, passar por tempos e tempos, sempre numa crescente, sempre conquistando, sempre sendo alavancado, sempre sendo muito abençoado e vivendo essa vida abundante que Cristo prometeu. Todo mundo quer isso na sua vida, né? E Daniel vai nos ensinar como é que nós fazemos isso. Diz assim, Daniel 6, verso 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem contas, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O que havia em Daniel? Um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que existe em você? Alô? O que existe em você? Existe um espírito excelente também em você, porque o que existe em você é o mesmo que tinha em Daniel. É o Espírito Santo de Deus que habita em você, é um espírito excelente. No verso 4 diz assim, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus.
Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram junto, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real e disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta na boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando lá ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado a Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial nessa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos para tudo que está oculto nas Escrituras, Senhor, e que possamos ter uma grande revelação. Revelação essa que venha mudar as nossas vidas. Revelação essa que venha quebrar cadeias, que venha, Senhor, transformar nossas vidas e nos tirar daqui nessa noite pessoas melhores do que quando nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Nabucodonosor invade Jerusalém, e ele invade e devasta Jerusalém, destrói muros, destrói a cidade toda, e ali então ele pega os melhores, aqueles que se destacavam em toda a Jerusalém, e ele leva então cativo para a Babilônia, para que servissem a ele como escravo, mas pegou só a nata para levar, e dentre eles estava ali Daniel,
que era alguém que se destacava pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua destreza em resolver todas as coisas. Entenda uma coisa, Daniel ele não foi convidado a ir. Daniel ele não foi chamado, devido ao seu currículo, para ir trabalhar numa multinacional e fazer ali a sua carreira. Não, ele foi levado à força, ele foi tomado à força e foi levado sem ele querer ir, para trabalhar como escravo, não para ser alguém remunerado ou reconhecido ali como alguém que tinha chegado ali com glórias, mas ele foi ali realmente como escravo. Nós vemos que Daniel, ele foi levado como escravo, por quê? Porque ele havia se destacado ali no governo de Israel. E agora, lá na Babilônia, ele se destaca também como alguém diferenciado ali, servindo ali também o rei da Babilônia, servindo ali também a Nabucodonosor. E depois, essa mesma Babilônia que havia entrado em Jerusalém e devastado Jerusalém, os persas entram na Babilônia e também eles dominam também a Babilônia. E Daniel está ali também. E ele também é introduzido e ele também domina, ele se destaca ali também no governo medo-persa. E ele também é colocado em lugar de proeminência, ele também é colocado num lugar de destaque ali. Mas sempre lembrando, sempre como um escravo. Ele não era um homem livre. O escravo, vocês sabem, ele não tem domínio sobre os seus sonhos, ele não tem domínio sobre os seus projetos, ele não tem o direito de ir e vir, mas ele é alguém que está ali cativo. E Daniel esteve embaixo do governo de Israel, onde ele gostaria de estar, onde era a terra dele, onde ele servia ali com o maior prazer. Ele esteve sobre o governo de Nabucodonosor, de Beltesazar, em Babilônia. Depois que a Babilônia foi invadida, ele ficou embaixo do governo de Ciro e de Dário da Pérsia, servindo a todos esses reis. E ele serviu tudo com muita excelência, sempre se destacando como alguém que era acima da média, mas lembrando, alguém que estava ali como um escravo. Agora, como nós conseguirmos nos destacar sob qualquer condição, sobre qualquer governo, sobre qualquer situação em que nós vivemos? Porque vocês concordam comigo que dependendo do momento em que nós vivemos, dependendo do cenário em que nós muitas vezes vivemos, isso nos traz tantas vezes desânimo, e quantas pessoas acabam jogando a toalha e desistindo, de seguir e achando que não vai mudar nada na sua vida e que vai ser aquele marasmo e que vai ser aquela coisa medíocre, que vai ser aquilo que não vai mudar nada. Mas Daniel nos ensina o quê? Daniel nos ensina que ele tinha muita convicção da sua identidade. Quando a pessoa tem convicção da sua identidade, ela não se move de acordo com o ambiente na qual ela está inserida. Ela não se molda de acordo com os relacionamentos que ela tem ali no seu dia a dia. Não é o governo que define quem ela é. Quem tem convicção da sua identidade, não é o governo que vai definir quem ela é, não é o ambiente na qual ela está inserida, é que vai definir quem ela é. Você conhece pessoas que, dependendo do ambiente, ela age de uma maneira? Se ela está no meio de ímpios, você não sabe quem é cristão e quem é ímpio ali. Se ela está no meio dos cristãos, ela então se molda, é o famoso camaleão, se molda de acordo com o ambiente que ela está. Mas a pessoa que tem convicção da sua identidade, ela é o que é em qualquer dos ambientes. O ambiente não vai mudar ali. A pessoa, quando ela tem uma experiência real com Cristo, uma experiência de morte, ressurreição, mudança de mente, mudança de coração, sabe, essa pessoa, ela
entende que quem define a sua identidade é Deus. É Deus que testifica quem ela é. Ainda que você esteja sendo governado por líderes que você não escolheu, não foi você que escolheu, mas você se destaca, você age de acordo com quem você é. Não é aquele governo que vai te moldar, mas você vai agir conforme a sua identidade em Cristo Jesus. Para um homem e para uma mulher de Deus, o que importa é o que Deus fala sobre ela e o que Deus fez na vida dela. Para um homem e para uma mulher que teve uma experiência com o Senhor, ele tem a sua natureza mudada. Então ele vai agir constantemente de acordo com a sua identidade. E ali então você vai prosperar em qualquer lugar que você passar. Conhece aquela historinha do monge e do seu discípulo que estavam caminhando na beira de um rio e tinha um escorpião morrendo ali afogado? Aquele monge então estica a mão e tira aquele escorpião, o escorpião pica ele, e ele então joga, porque diz que a picada de escorpião dói muito. Ele joga e novamente ele vai lá e pega aquele escorpião e tira. O discípulo disse: mas escuta, você foi tirar, já te picou, você vai tirar ele de novo? Ele falou: não, ele agiu conforme a natureza dele, e eu estou agindo conforme a minha natureza. Então não era aquele ambiente, não era a afronta que ele tinha sofrido daquele bicho, não era a picada que ele tinha sofrido daquele bicho que tinha mudado a sua identidade. Ele tinha uma natureza transformada e ele iria estender a mão para ajudar aquele animalzinho que estava morrendo ali, afogado. E assim agia Daniel. Não é porque ele era um escravo, não é porque ele estava ali sendo obrigado a fazer aquilo, um governo que ele não queria, um povo que ele não queria servir, mas ele tinha uma identidade, os valores do reino de Deus estavam enraizados, estavam implantados, sabe, nele, a nossa identidade. Entenda isso, a sua identidade, ela tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. A sua identidade tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. E você pode estar aqui dentro da igreja, você pode estar lá fora, você pode estar no seu dia a dia de trabalho, você pode estar na China. Nada vai influenciar ou mudar os valores do reino que estão implantados dentro de você. Então, primeira coisa que Daniel nos ensina, sabe, é nós termos convicção de quem nós somos em Cristo Jesus, fundamentar as nossas realidades, a nossa identidade em Cristo Jesus. E o que é isso? Como é que eu fundamento em Cristo Jesus a minha identidade? Quando você se submete a esta palavra e aos valores que estão estabelecidos aqui. Quando você se submete a isso, você pode estar em qualquer lugar, a sua identidade não vai mudar. Porque lá em Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. É no Senhor, não é no governo, não é no ambiente que você está, não é na influência dos relacionamentos que você tem. Você é o que é porque os seus valores estão fundamentados em Cristo e na sua palavra e nos valores da sua palavra. Então, tenha convicção da sua identidade, que não importa o que o mundo vai viver, você vai se destacar em toda e qualquer situação. A pior coisa do mundo é você querer se moldar para agradar a gregos e troianos. Sabe, a pior coisa do mundo, você não vai ser ninguém, você vai ser alguém que não vai ser ninguém, que não vai expressar nada, que não vai ser luz do mundo, que não vai ser sal da terra. Então tenha convicção da sua identidade, era o que Daniel tinha. Ele foi colocado em Babilônia, ele não se envolveu com os manjares, ele não se contaminou com os manjares que eram servidos ali. Ele falou: não, eu não vou me contaminar. O que implicava isso?
Mas qual que era o problema dele comer ali a comida boa do rei? Qual que era o problema dele tomar o vinho bom do rei? Qual que era o problema? O problema era ele se envolver, ele tomar a forma de Babilônia. Mas ele tinha convicção de quem ele era. Ele falou, eu não vou me envolver. A minha postura é a mesma dentro da igreja, a minha postura é a mesma fora da igreja, a minha postura é a mesma na frente dos irmãos e a minha postura é a mesma longe dos irmãos. Convicção da sua identidade. A segunda coisa que nós vemos na vida de Daniel, Daniel honrou com todos os governos. Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ele vai ceifar. Daniel, ele honrou com todos os governos que ele serviu, gostando ou não gostando, sendo que ele escolheu ou que ele não escolheu, que foi colocado como escravo, mas ele honrou com cada um daqueles governantes que Deus havia estabelecido sobre ele. E vocês conhecem a história de Daniel, que lá na frente Daniel foi honrado. Daniel sempre ocupou lugares de destaque. Nós lemos aqui nesse pequeno trecho que ele era um dos 3 presidentes que governava ali, aqueles outros sátrapas que eram os governadores. Ele era um dos 3, mas ele estava se destacando tanto que ele ia ser colocado acima daqueles outros. Ele seria alguém que iria comandar tudo aquilo ali. E como normal nos dias de hoje, todo mundo que começa a querer se destacar, o que o pessoal faz? Já quer puxar o tapete, e não era diferente. Vocês veem que desde que o pecado entrou no mundo, a situação é a mesma, vão tempos, vêm tempos. Você lê as escrituras, as histórias que aconteceram antigamente, parece que você está lendo o jornal de hoje. As notícias que acontecem hoje é exatamente igual, mas Daniel, ele se destacou porque ele honrava, e por isso ele era sempre honrado. Sabe, então nós temos que, como diz esse texto de Gálatas, nós temos que ver aquilo que nós estamos semeando. Sabe, se nós semearmos em honra, nós vamos receber honra. Se nós semearmos em desonra, nós também vamos ser desonrados. Sabe, Daniel, ele estava ali porque ele tinha sido levado como escravo. Ele poderia falar o quê? Olha, escuta, eu estou aqui, mas não conte comigo. Não precisa contar comigo. O que eu puder fazer para atrapalhar, eu vou fazer para atrapalhar. Afinal de contas, vocês me tiraram da minha terra, vocês me tiraram do meio dos meus amigos, vocês me tiraram do meio da minha família, meus sonhos e projetos foram todos enterrados. Vocês querem que eu dê o meu melhor aqui? Vocês estão de brincadeira comigo. Eu não vou fazer nada disso, eu vou fazer o que eu puder, eu não vou ajudar, o que eu puder fazer para atrapalhar, eu vou atrapalhar. Eu vou resistir a toda direção que for dada. Eu vou resistir a tudo que a direção que der, porque eu não quero ajudar em nada. Sabe, mas ele não agiu dessa maneira. Ele teve uma postura diferente. Ele falou, eu estou aqui, eu entendo que existe um Deus soberano, um Deus que está acima de todos esses governantes, e que Ele é o Senhor da história. E que Ele está comandando tudo. Eu não sei o que é que vai dar isso aqui, mas eu vou agir de acordo com aquilo, com os valores e com aquilo que eu tenho no meu coração, aquilo que eu tenho enraizado no meu coração. Que eu sei que se eu agir dessa maneira, eu vou estar embaixo do cuidado de Deus. Se eu agir diferente, eu vou ser consumido e vou ser destruído. Então eu vou fazer de acordo com a minha natureza. E eu não vou ser rebelde àqueles que têm me dado uma direção. Existem pessoas que são rebeldes, escancarados. Existem aqueles rebeldes velados. Aqueles que são rebeldes, que trabalham nos bastidores para sabotar tudo o que está acontecendo. Mas existem aqueles que são rasgados. Sabe, então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós temos semeado. Porque muitas vezes nós enganamos, as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes nós passamos uma aparência de que não é bem assim.
Mas nós temos que entender que existe um Deus no céu que conhece a intenção de todos os corações. Que tem um Deus no céu, que Ele olha aquilo que está no nosso coração. Sabe? E nós não podemos, nós ditos cristãos, nascidos de novo, nós não podemos ter rebelião. Porque a rebelião, ela é a natureza de Satanás. Porque foi ele que fez rebelião no céu. Foi ele que pegou 1/3 dos anjos. E foi ele que fez a maior confusão lá no céu. Sabe, então essa é a natureza do nosso inimigo. Agora, como Daniel tinha uma natureza diferente, uma identidade diferente, ele agiu de maneira diferente. E porque ele agiu de uma maneira diferente, sabe, ele foi honrado e ele foi abençoado e sempre esteve em lugar de destaque em qualquer dos governos que esse homem passou. Sabe, nós temos que ver, meus queridos amigos, companheiros de ministério, as intenções do nosso coração. Sabe, porque Deus, Ele olha a intenção do coração. Qual é a motivação que tem te levado a fazer determinadas coisas? Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Não é o pastor Flávio que está falando isso. Confere lá na tua palavra, na palavra das Escrituras. Romanos 13:1. 1 Timóteo 2:1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso não é uma opção para nós cristãos, isso é um mandamento, é uma direção para nós nos submetermos àquilo que está escrito. Daniel passou por 3 reinos e fez de tudo para que aqueles reinos prosperassem. Fez de tudo para que aqueles reinos prosperassem. Sabe aquele tipo de pessoa? Você vai cair, a pessoa está do lado, não fui eu que empurrei, mas você pode estender a mão para pegar, para ajudar. Mas não fui eu que empurrei, eu não vou atrapalhar, mas também não vou segurar. Sabe, isso é rebelião velada. Agora, aquele que tem a rebelião escancarada é aquele que passa o pé e derruba. Sabe, então nós temos que estar muito atentos. Daniel, ele honrou com todos aqueles homens, e Deus honrou com ele, e Deus o prosperou. Sabe, porque ele tinha algo muito forte no coração dele, está lá em Jeremias 29:7. Procurai a paz da cidade por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe, então quando nós trabalhamos em favor, fazendo a nossa parte, porque é muito fácil criticar, né? Você criticar é uma coisa maravilhosa e muito fácil. Agora, entra para jogar. São 24, é 24 jogador? 22 jogadores jogando no estádio. Quantos cabe? 30 mil pessoas cabe no estádio? 60 mil pessoas criticando. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter feito aquele outro. Só que a pessoa não entra ali para jogar. Sabe, então nós temos que entender que se eu fizer a minha parte, eu der a minha contribuição, não boicotando aquilo que está sendo feito ou sonhado, mas eu der a minha contribuição, e o outro der a contribuição dele, e o outro a contribuição dele, todos irão prosperar. Quando nós realizamos um casamento, o que nós fazemos? Uma pergunta que eu costumo fazer: qual que é o motivo que você vai se casar? Vou me casar para ser muito feliz. Fala, está errado.
Você vai se casar para fazer o teu cônjuge feliz, não é para você ser feliz. Não, mas peraí, mas eu quero ser feliz. Não, você vai fazer de tudo para tornar sua esposa a mulher mais feliz do mundo. E você, mulher, vai fazer todo o empenho para fazer o teu marido o homem mais feliz do mundo. Quando os dois estão trabalhando, sabe, para fazer o outro feliz, tem jeito de dar errado num casamento desse? Claro que não tem. Sabe, todo mundo trabalhando um em favor do outro ali para fazer todo mundo feliz. Sabe, então ele honrou com aquelas autoridades que haviam sido colocadas. Uma outra coisa que ele nos ensina, sabe, ele orava. Diz que ele orava 3 vezes por dia. Daniel enfrentava perseguições, as armadas dos seus amigos de trabalho, as armadilhas que colocavam para ele, mas ele não lutava na força do seu braço. Ele poderia ali ter, sabe, o jeitinho, ele era um cara estratégico, articulado, tinha influência, circulava, tinha livre acesso dentro das salas, dos corredores do palácio. Ele poderia ter usado ali a sua influência para mudar tudo aquilo, mas ele era escravo. Mas você concorda comigo que pelo fato dele se destacar, ele era um cara que era articulado, deveria ser extremamente inteligente também, mas ele não lutava com a força do seu braço, mas ele lutava no poder da oração, de joelhos. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estávamos conversando em casa agora, e estávamos falando ali sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Jacó. E a Flávia estava falando, por um lado que eu nunca tinha enxergado. Jacó, ele era um cara ansioso para fazer a vida dar certo. Ele queria conquistar todas as coisas, ele muito rápido. E o que Jacó fazia? Jacó ia ali na sua articulação, usando das suas artimanhas para conseguir as coisas. Ele usou ali da artimanha, ele viu uma oportunidade de tomar o direito da primogenitura do irmão dele, porque o primogênito tinha direito a toda a herança, a porção dobrada da herança, a comandar toda a família. Então não era pouca coisa. E qual que era o desejo de Jacó? Jacó, ele queria ver a vida dele acontecer. Jacó queria ver a coisa, então, em vez dele esperar em Deus, ele deu o jeitinho dele lá e foi. Aí depois, quando o pai ia abençoar o Isaú, ele falou, não, vou ter que dar um jeito aqui também, mas qual que era a vontade dele? Era fazer a vida dele dar certo. E quantas pessoas vão construindo a sua vida, de jeitinho em jeitinho, abrindo uma porta no pontapé, fechando a porta para as outras pessoas com cadeado, e articula de um lado e articula do outro, porque tem aquela ânsia de fazer a sua vida dar certo. Quantos de nós agimos como Jacó agiu? E o que foi que aconteceu com a vida de Jacó? Foi uma destruição atrás da outra, tendo que fugir, medo, insegurança. Depois caiu nas mãos do seu sogro Labão, e ali foi enganado, trabalhou 14 anos ali, e ele queria que a vida desse certo, rápido, o mais rápido possível, sabe, com articulações. Não teve a paciência para esperar o Senhor fazer na vida dele. Então, é um lado que muitas vezes nós olhamos e falamos, pô, esse Jacó, o cara era um cara sacana. E quantas vezes nós agimos dessa maneira? Agora, Daniel não agiu assim. Daniel, ele foi para a oração. Daniel, ele foi dobrar os seus joelhos. Sabe, Daniel, ele foi entender que ele entendia que existia um reino espiritual. E que esse reino espiritual, ele era movido como por oração. Que a oração movia o reino espiritual. Então, 3 vezes por dia, ele ia orar ao Senhor. Ele ia clamar ao Senhor. Porque ele entendia que o homem não tinha nada se do céu não fosse dado. Então ele clamava. Quando saiu o decreto
ele falou: existe um rei que está acima desse rei. Existe um rei que comanda e domina todas essas coisas. E é a ele que eu vou clamar. E é a ele que eu vou suplicar. E ali ele moveu-se. Ah, pastor, mas tudo bem, mas ele foi e tal, mas foi para a cova dos leões. Mas lá na cova dos leões, o Senhor fez os leões jejuarem, em resposta ao clamor e à oração de Daniel. Nós temos que entender, tem que cair a nossa ficha, cair a ficha da igreja do Senhor, que nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que parar de colocar a mão, sabe, nas coisas, porque todas as vezes nós colocamos a mão nas coisas, dá errado, dá uma dor de cabeça, sabe, complicamos mais a situação ainda. Então nós temos que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que na hora de nós nos movermos, Ele vai falar, agora vai, e Ele vai nos dar toda a estratégia, para que a gente então possa se mover. Enquanto Ele não der estratégia, não se mova, dobre o teu, mas demora, não tem problema, enquanto está demorando, a coluna de fogo está segurando teus inimigos lá, como aconteceu com Moisés. Moisés estava ali na beira, olhava o exército de Faraó vindo para comer eles no azeite. Ele falou, mas não vai dar tempo. O Senhor falou, fica tranquilo, vai orar que na hora certa eu vou mandar você andar. E eu vou segurar esse exército aqui. E diz as Escrituras que soprou um vento do outro lado e veio soprando durante toda a noite. Imagina a gente, como é que a gente ia fazer, pessoal? O exército de Faraó babando no teu cangote aqui atrás, com o mar na frente, o povo piando na cabeça de Moisés. O que você ia falar? Ó, cada um se vira, vê onde é que vocês conseguem correr aí, se salvar, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas ele falou, fica tranquilo. E ali aquele vento soprando a noite toda, e o mar abrindo do lado de lá para cá. Ele não estava vendo nada, só estava vendo o problema, que era o exército ali babando para fritar eles. Mas ele confiou no Senhor. Aí na hora certa o Senhor diz, agora para de clamar e diga ao povo que marche. E quando eles colocaram o pé, o mar acabou de se abrir e eles passaram com o pé a seco. Sabe, isso é o poder da oração. Quando Pedro estava preso, a igreja do Senhor com oração incessante, ninguém estava vendo nada. Tanto é que quando Pedro chegou lá, bateu na porta, a mulher falou, tem um anjo de Pedro aí na frente. Pedro, pelo amor de Deus, abre essa porta que precisa entrar. Sabe, ninguém estava vendo nada, mas o Senhor estava agindo lá dentro da cadeia. Então não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei o que é que você tem feito para tentar resolver essa situação. Mas um conselho e uma direção que o Senhor nos dá nessa noite, e aqui, usando a vida de Daniel, dobre os teus joelhos e clame um dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, se for preciso, mas não desista de orar. E clame ao Senhor, porque todo o poder está nas suas mãos, e Ele vai mudar circunstâncias e situações. O mar vai se abrir, a bênção vai vir sobre a sua vida. Sabe, Moisés, quando ele estava no deserto, enquanto a nuvem não subia, ele não caminhava. Ele ficava ali paradinho. A nuvem parado e parado. A hora que a nuvem subia, ele falava, agora eu vou. Sabe, Saul, quando a pressão do inimigo veio sobre ele não poderia oferecer holocausto ali antes, era o sacerdote que fazia antes de uma batalha, eles sempre ofereciam holocaustos ao Senhor pela vitória daquela batalha. Mas o inimigo estava ali, o pessoal estava desertando. Estava todo mundo indo embora. E ele ficando com medo, seu exército estava diminuindo. E ele, vou oferecer esse holocausto, o sacerdote deve estar dormindo, esqueceu de mim, e não veio aqui, eu vou oferecer eu mesmo, que eu preciso para essa batalha. E ali então ele ofereceu. Samuel chega, fala, se você tivesse esperado, o teu reino ia se confirmar hoje, nunca mais ia ter tirado da tua mão, mas porque você colocou a tua mão, hoje foi tirado o reino de você, e a sua descendência não vai mais assumir o trono. Sabe, então é muito sério isso.
Daniel, ele foi orar, Daniel, ele não foi articular, Daniel não foi usar da sua influência, não foi usar das suas capacidades mentais, da sua inteligência, mas ele foi orar ao Senhor. E ele nos ensina a nós orarmos ao Senhor o tempo todo e por qualquer situação. E por último nós vemos que ele não negociou os valores do reino de Deus. Porque pare e pensa uma coisa, o rei o tinha em autoestima, vocês concordam comigo? Que diz a palavra que quando o rei viu a armada, o rei perdeu o sono, o rei jejuou, diz que o rei tentou o dia todo achar uma brechinha na lei, para poder ali livrar Daniel. Sabe, ele era amigo do rei, o rei tinha carinho por ele, ele poderia ter falado assim, tudo bem, o cara é meu amigo, né, não vou chatear ele é o rei, não vou, né, tudo bem, vamos lá, não vou ficar até 30 dias só que eu vou ficar sem orar, né, então depois eu volto a orar, porque afinal de contas Deus sabe que eu temo a Ele, mas ele não negociou valores. É valor? Não se negocia. É valor? Não vou negociar com ninguém, não importa se é amigo, se não é amigo, não importa, que é valor estabelecido, se é filho, se é pai, se é valor, não se estabelece. Sabe, então nós não podemos negociar valores. A própria palavra diz para nós não tomarmos a forma deste mundo. E quando que nós tomamos a forma do mundo? Quando nós não consideramos os valores. Quando nós secularizamos o Evangelho. Tudo pode, nada tem problema. Afinal de contas, estamos no século 21 e nós podemos negociar qualquer coisa. Afinal de contas, não era bem assim que eu queria que a coisa acontecesse, então eu vou fazer aqui do meu jeito. E ali então nós negociamos tantos valores. Daniel não negociou nenhum dos valores, desde que ele foi levado como escravo. Ele falou, estou como escravo, não era do jeito que eu queria, é um governo que eu não queria, mas eu não vou negociar os valores que eu tenho enraizados no meu coração. Sabe, então não importa qual a situação que você está vivendo, qual a pressão, qual as injustiças que você muitas vezes pode estar vivendo, quais as perseguições que muitas vezes você pode estar vivendo, quais são as lutas que você pode ter passado, que você teria todo o direito de negociar valores. Você teria todo o direito, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe, então você não negocia. Esse é um valor, eu vou me submeter à palavra do Senhor e eu não vou negociar. Sabe, Daniel sabia que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele sabia disso. Ele falou, não vou buscar em outro Deus, jamais. Será que nós temos buscado em outro Deus? Será que nós temos negociado valores dentro da nossa casa, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, embaixo de pressão? Será que nós temos negociado valores? Sabe, Daniel agiu dessa maneira. Levantamos aqui 4 pontos da vida de Daniel. São 4 pontos que fizeram toda a diferença e fizeram com que Daniel se destacasse embaixo de todo e qualquer governo. Sabe, tinha convicção da sua identidade, honrou com os governos que estavam sobre ele, orou o tempo todo e não negociou valores. Você quer se destacar? Tem aqui o mapa da mina. Tem aqui a postura que você tem que ter no seu dia a dia. E você vai se destacar por onde você passar. Não porque você é inteligente, não porque você é articulado, mas porque Deus vai honrar com a sua vida. E você vai ser muito abençoado. E você vai ser sal da terra. E você vai ser luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, pessoal? Vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor nos ajude a nós, que a graça dEle venha de uma maneira abundante, para que nós possamos agir dessa maneira e o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. No nome de Jesus. Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus. Nós vemos aqui, meu Pai, Daniel, que nos dá um exemplo tremendo, Pai. Daniel, Senhor, um homem levado como escravo, levado à força, contra a sua vontade. Mas um homem, meu Pai, que tinha os valores ali enraizados no seu coração,
Um homem, meu Pai amado, que temia a Ti, um homem que tinha convicção de quem ele era, meu Pai. E Daniel estava antes da cruz, e nós estamos depois da cruz. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, hoje nós temos a Tua graça, hoje nós temos o Senhor que intercede por nós, hoje nós temos, meu Pai amado, todas as condições para que nós possamos, Senhor, ter essa vida excelente que o Senhor nos oferece. Por isso eu clamo, meu Pai, que sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, venha, Senhor, um mover poderoso, Pai. Venha uma graça sobrenatural, que possamos ter, meu Pai, convicção da nossa identidade. E qual é a nossa posição enquanto cristãos, meu Pai? Qual é a nossa posição diante da sociedade que nós vivemos? Qual é a nossa posição diante da palavra, diante das situações que nós enfrentamos? Qual é a nossa posição dentro da nossa casa, nos nossos negócios? Qual é a nossa posição, a nossa identidade? Paizinho bendito, que o Senhor nos ajude, Pai. Que a Tua graça venha de uma maneira abundante. Que possamos, meu Pai, ser sustentados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra seja um norte para a nossa vida, Pai. Que não importa o que passemos, não negociemos com os valores da palavra, com os valores do reino. Que não importa, meu Pai, quem esteja, Senhor, que o Senhor colocou como autoridade sobre a nossa vida, nós temos que levantar mais os nossos olhos e saber que o Senhor é a autoridade sobre toda a autoridade, Pai. Que o Senhor é aquele que está no governo e comandando todas as coisas. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos ter essa vida que faz toda a diferença e que se destaca por onde passar, no nome de Jesus. Amém.